Boa noite. Olha, eu sei, não sou ninguém pra vir dando conselhos. Hoje vamos Mas receber tudo que aprendi depois de o tantos queridíssimo. erros é que o amor está Olá, querida. bem dentro de ti. Pri, tudo bem? Recebi meu médico de tantos Que anos, todo mundo espera isso mais depressa. amigo. Conselheiro Mas é bom chegou! saber que o amor começa. Essa música é pra e amar você. assim. Seja bem-vindo na minha casa, querido. Que honra te Tente receber. pensar no amor e aprender com a dor, se é pra recomeçar. Elis Caspari e de Jair Oliveira. Te Ai, recebendo querido, com música aqui, meu querido. muito bonita a música. Tudo Pois é, bem? aqui. Deixa eu tentar pôr o fone aqui para ver se melhora o som. Tudo bem? Pois é, um monte. Eu sempre recebo os meus convidados com uma música. Seja bem-vindo, meu querido. Ah, obrigado. Te É um prazer. agradecer. Prazer Nós estar nos aqui com conhecemos há você. tantos anos. Foi meu médico num momento assim bem desafiador. A gente começa, eu começo, mas não termino, enfim, a gente tem uma longa estrada. E em 2016 você me convidou, você insistiu muito para que eu conhecesse esse movimento das constelações, eu resisti muito e chegou uma hora que eu falei, bom, vamos lá ver o que que é isso, né? E realmente, assim, eu sou muito grata a você. Você foi a primeira pessoa que me deu as mãos, que insistiu, que falou, vem, Gi, e realmente, de lá para cá, depois em 2017 eu fiz a formação com você, por meio do IBRAX, né? Mas foi você meu mentor, e é muita honra te receber e agradecer. Eu sou eternamente grata ao meu primeiro professor, amigo querido. Muito, muito, muito obrigada. Benditos os que seguem aquele convite de uma pessoa que sabe o que é bom para o amigo. Você é um deles. A gente insiste, né? Como você falou, sou insistente. Quando eu acho que uma pessoa precisa, e eu vi isso em você, que você poderia utilizar demais a sistêmica para você mesmo e depois na tua área, na pedagogia, que é uma área tão importante, né? A gente acompanha os efeitos, os resultados maravilhosos da visão sistêmica, da atuação sistêmica na pedagogia, né? Então, eu sabia que a gente tinha que fazer. E aí a gente foi conversando até que você fez, né? E aí que bacana, né? São 7 anos aí que já estamos nesse caminho da sistêmica, muitos outros aí da homeopatia, né? Da medicina integrativa, mas a gente observa, acompanha quantas pessoas têm se beneficiado, né? Desse caminho de ampliar a consciência, né? Procurar expandir um pouquinho aquilo que a gente percebe da vida, do mundo, do universo, e procurar levar isso para o nosso caminho, né, em direção à vida e ajudar os outros também. Então, fico muito feliz em estar aqui com você, testemunhar o seu crescimento, a sua evolução também, né, sua busca de conhecer mais, de procurar outros, né, outros cursos, né, somos parecidos nisso, né, a gente sempre está procurando aprender e ampliar. Então, estamos aí para ampliar o serviço da vida, né? Você também, né, Roberto? Desde que eu te conheço desde 95, 96, enfim. Mas 98 foi um ano bem, bem desafiador e você estava lá. E desde que eu me conheço e desde que eu te conheço, né? Você sempre foi imparável, né? Você foi para a China, você foi se aperfeiçoar. Eu lembro disso perfeitamente. Então, assim, e continua, né? Até hoje. Você não para também, assim como eu, porque eu acho que todo profissional, toda pessoa, né? Quando ela quer se transformar, ela vai buscando e vai se modificando. Mas a questão das constelações foi assim
foi um impacto muito forte, né? E assim, eu fiz umas perguntinhas aqui, não coloquei na caixinha porque achei, assim, já tem algumas pessoas que já conhecem ou não, mas que cheguem pessoas que ainda não conhecem e tal, enfim. E eu queria, assim, saber de você, você é médico, né, um estudioso, você sempre optou pela medicina integrativa, ser integral, sempre foi, assim, um sonho, uma marca do médico, né, e do ser humano também, porque é um todo, né? Ah, o Vinícius aqui está falando de que de maravilhosa com a live, esses dois queridíssimos. Também, querido, você também é um querido, todos que estão aqui. Já vi a Márcia entrar, sua esposa, uma querida. Mas assim, me fala uma coisa, Roberto, assim, a gente colocou como transformar nossos relacionamentos com as constelações sistêmicas. E você realmente foi no ponto, né? Porque eu, como professora, eu acho que assim, deu uma boa ampliada. Mas vamos falar de você. Veja, médico, né? Como assim, um médico nas constelações? Como foi para você lidar com isso que você, apesar de ter essa visão ampla e holística e integrativa, como foi para você lidar com as constelações na transformação dos teus relacionamentos, da tua vida, da tua profissão? Como é que foi isso para você, meu querido? Então, eu amo estudar, eu amo aprender, eu busco tudo que possa ampliar o meu conhecimento, a minha abordagem, até para poder ajudar melhor os meus pacientes, meus clientes, né? E eu fui investindo no conhecimento durante toda a minha vida, toda a minha formação. Então, já desde a faculdade, um caminho diferente, né? Homeopatia, no meio da faculdade, no terceiro ano, a acupuntura logo no final. E depois fui buscando, fui conhecer outros caminhos, PNL, fiz psicologia também, né? Pensei, nossa, você tem 15 anos de formato, você vai entrar numa outra faculdade. E eu fiquei pensando, faço ou não faço, né? Prova, TCC, tudo de novo, correndo do consultório para a faculdade. Bom, valeu, sempre vale. A gente fala assim, conhecimento não ocupa espaço, ele amplia espaço, né? Então, foi muito rico, muito bom. Fiz formação em coaching e depois fui conhecer a sistêmica, né? Tinha sido já constelado em 2008, aquilo ficou como alguma coisa tão interessante que ficaria para um projeto de futuro, e fui de uma maneira que você fala assim, nossa, coincidência, como é que a gente descobre esse caminho, né? Eu já contei essa história para você, no meio lá de 1.000 pessoas, encontrei um colega, o Adailton, né, que foi um amigo, era um amigo homeopata de muito tempo, de Campinas, eu vindo de Santos, nos encontramos no Rio, no meio de 1.000 pessoas, num curso que não tinha nem nada a ver com medicina, era uma outra formação que a gente estava fazendo lá no Rio, e aí, atualizando, faz, nossa, décadas que a gente não se vê, aí ele falou, eu estou dando curso de constelação, eu falei, pô, eu sempre quis fazer, isso no comecinho de 2016, né, aí eu falei, então, você vai fazer o meu curso, que começa daqui a 2 semanas, lá em Campinas, eu falei, claro que não, né, nós estamos aqui no Rio, começando uma formação nova, caríssima na época, nossa, muito caro, assim, um investimento que valia a pena, mas imenso, e ele falou, você vai? Eu falei, não, não vou, não tenho condições, aí daqui a 2 semanas eu estava lá, né, estava lá fazendo uma formação. E a visão sistêmica, ela, assim, eu digo que foi como um guarda-chuva, né, que abordou, integrou, complementou a visão de tudo aquilo que eu já fazia, e fez um sentido imenso, né, então, o Fernando sempre fala, né, o Fernando Freitas, que é o meu mestre, o Adailton, através dele, foi o facilitador da turma, junto com o Fernando, ia muito lá também em Campinas, né, onde eu fiz a formação, consciência sistêmica, e o Fernando sempre fala assim, eu me sinto hoje muito mais médico do que quando eu operava, porque ele era cirurgião. Hoje ele não atua mais como médico, mas ele fala como médico de alma, né? Porque poder ter essa visão, poder abordar sistemicamente as pessoas, isso eu uso na minha visão quando meu paciente vem, tudo aquilo que eu trago eu procuro integrar e entregar, né? Para o paciente, mostrar para ele o caminho, para ver se faz sentido para ele. E a visão sistêmica, ela faz isso, né? Ela fecha, ela complementa. Eu digo assim, claro, que eu ainda devo vir a conhecer muitas outras coisas, espero estudar enquanto eu estiver vivo, enquanto eu tiver que estar por aqui, né? Estarei estudando e vou procurar descobrir outras coisas, mas a visão sistêmica, ela aprofunda demais, ela nos traz aquilo que vai
além de tudo, né? Porque assim, na medicina a gente procura aprender e descobre doenças, né? Doenças. A medicina convencional trabalha com doenças e um pouco de olhar para o doente, integrando até a visão de doença na pessoa, mas uma visão muito mais mecanicista, muito mais anatômica, fisiológica, né? A psicologia vê muito a doença mental, emocional, psíquica, isso, como duas coisas separadas. A medicina vê o corpo, a psicologia vê a mente. Isso não existe, né? Para mim, eu sempre pensei, teria que ter uma faculdade, uma universidade que integrasse o corpo e mente, né? E eu descobri isso na homeopatia, essa integração, na acupuntura. E é lógico que é importantíssimo a gente olhar isso, a pessoa como um todo. Mas mesmo assim, olhando a pessoa como um todo, sintomas, sonhos, tudo isso que a gente aborda na homeopatia, fica faltando algo muito importante, que é a visão da pessoa integrada no seu sistema. De onde que a gente vem, né? Qual é a nossa origem? Nós estamos aqui porque nós somos originários de uma família, de um sistema familiar, diretamente dos nossos pais, mas quantos antes deles? Né? 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, são centenas, milhares de pessoas. A vida passou através de todos eles e chegou até nós. Então, olha só a responsabilidade. E como Hellinger dizia, né, nós somos o sonho dos nossos antepassados. Então, a gente não está aqui por acaso. Então, a gente sente assim, eles já morreram, mas fazem parte, nós também. Não existe morte no sistema, né? A vida de todos está presente em nós, no nosso genoma, epigeneticamente, sistemicamente. Então, se a gente está aqui, a gente, de alguma maneira, vem materializar o sonho, a vida de todos eles. E tudo foi como tinha que ser, né? E a sistêmica mostra isso para nós. E a questão das heranças, da gente se identificar com padrões, comportamentos, dinâmicas, sofrimentos e alegrias também, de todos que passaram, muitas vezes a gente está ali sem saber, inconscientemente identificado com uma dor, com um padrão de um relacionamento disfuncional, ou de gerações em que houve relacionamentos disfuncionais, ou de doenças, padrões de doenças repetidas, algumas dificuldades, enfim. Olhar sistemicamente para isso nos faz ampliar muito o entendimento, né? O entendimento da pessoa. Então, eu como médico, como psicólogo, vou procurar olhar, não só identificar a doença, mas identificar qual é o padrão que essa pessoa traz, o que ela vem me mostrar, está no sistema dela, e ela ali, como representante daquele sistema, está vindo trazer, para que a gente possa dar um lugar para isso, para a gente possa acolher e ela possa trabalhar isso nela e, vamos dizer assim, se encaminhar de uma maneira um pouco mais saudável, sem precisar se manter leal aos padrões disfuncionais da família, né? Porque, para que a gente faz isso? Porque a gente tem uma visão pequena. Então, repetir as lealdades, as doenças dos sistemas, disfunções, os problemas, a gente está ainda enxergando muito pequeno, né? Porque se a gente olhar para a vida como um todo nesse sistema, eles querem mais é que a gente vá em frente, né? O sistema precisa ampliar, crescer e continuar. E aí a gente precisa ser saudável, a gente precisa ter o amor em ordem, precisa ficar no nosso lugar, né? Aprender tudo isso e ser esse sonho mesmo, né? Dos antepassados. Não um pesadelo, um sonho bonito de vida, né? Então, para mim, é assim que eu enxergo, assim que eu percebo, que eu vejo as coisas. É assim que eu conduzo o paciente quando está na minha frente, no consultório, quando eu estou num workshop de constelação, constelando, esse olhar que eu procuro ter. E por sinal, sábado foi assim, como sempre, né, Roberto? Você sempre cirúrgico, sempre afetivo, mas ao mesmo tempo foi muitas curas, né? E as outras pessoas que estavam ali também, em algum momento, nos atinge, né? A gente vai se curando também ao longo daquilo que a gente vai sentindo no campo, né? E como que foi para você, assim, nas relações das famílias, da sua família, né? E no seu profissional. Você está falando do seu profissional e muito bom isso, né? Porque você sempre foi, desde que, de novo, né? Quando falei lá no início, né? Sempre foi um profissional diferenciado, porque você sempre se aprofundou em querer conhecer e mais e mais. E nas relações, você, dentro das constelações, dentro daquilo que você direciona, dentro daquilo que você rege e dentro da sua vida, você constata muita diferença do Roberto de 2008, que constelou da primeira vez para agora? Conta pra gente aqui.
Ah, com certeza, né, Gi? Apanhei muito, como a gente acaba Apanhamos. apanhando, né? Porque Maravilhoso. quando você muda o padrão e você muda a sua maneira de enxergar as coisas, né? Você deixa de ser tão leal entre aspas, ao sistema. Não é que você fica desleal, mas você muda o padrão de relacionar-se, né? Você aprende a se colocar no seu lugar e muitas vezes o adoecimento das relações, o adoecimento físico, inclusive, é quando a gente está fora da ordem, fora do nosso lugar. E o Hellinger, ele teve esse mérito, né, esse gênio da humanidade teve esse mérito de trazer essa visão da ordem, né? Da ordem para tudo, porque tudo precisa de ordem. Não adianta só ter amor, né? O amor, ele é lindo, né? É legal, mas às vezes o amor adoece e até mata, né? Tem gente que diz que mata por amor. Amor, mas é um amor totalmente doente. E quando o Hellinger traz a visão de ordem, ele consegue nos mostrar as polaridades, né? Porque antes das leis sistêmicas, pertencimento, equilíbrio de troca e ordem e hierarquia, existe a polaridade, né? O mundo que foi criado através da polaridade, universo manifesto, né? E até o Tao fala disso. O Tao, há de 5.000 anos, ele fala, o um gerou o dois. Então, yin e yang, as polaridades, dia e noite, mãe e pai, né? De onde a gente vem, da vida. E, através da polaridade, gerou o 3 e as 10.000 coisas. Ou seja, tudo vem através da polaridade. Quando a gente aprende isso, ordem, o amor precisa estar em ordem para ele ser um amor saudável, né? Então fala assim, mas eu amo tanto o meu filho que eu vou fazer tudo por ele. Vou fazer as lições de escola para ele não sofrer. É amor, não é? Mas é um amor doente. Você sai da ordem. Quando você, de alguma maneira, vem como um projeto de família, como um filho parental, você tem que ser o pai dos seus pais. Porque muitas vezes eles pedem essa postura fora de ordem, enfim, por imaturidade emocional, né? Nem os pais não são perfeitos, não são deuses, não são demônios, são gente, igual a gente. Então tem todas as falhas que a gente tem as virtudes também, enfim. Mas a gente precisa aprender o nosso lugar. Então a gente vê tantas famílias em que as pessoas ficam fora do lugar. E para a gente olhar para tudo isso, né? Claro, tem a teoria e tem a prática, que também são polaridades, né? Não adianta eu só ser teórico e não fazer. Não adianta eu fazer as coisas sem saber, sem ter a teoria. Então, quando a gente começa, né, aí respondendo, né, mais especificamente o que você falou, quando a gente começa a buscar isso e trazer isso para a nossa vida, para a prática, as pessoas estão acostumadas com outro você, com você antigo. E se você começa a mudar nos seus relacionamentos, isso pode trazer um conflito ou vários conflitos, né? As pessoas precisam se acostumar à sua nova maneira de ser. Aí as pessoas falam assim, você não era assim, o que está acontecendo? Essa constelação está mudando a sua cabeça, está virando outra pessoa. É E isso geralmente tem mesmo. uma conotação assim, tá ruim esse negócio, você não é mais quem você era, né? E aí a gente precisa bancar isso também. Se a gente tem a Sim. certeza que isso é algo importante, é saudável, inclusive vai reverberar positivamente no sistema, né? Porque quando a gente começa a ocupar o nosso lugar de ordem, tudo reverbera no sistema, que nem aquela pedrinha que você joga no lago e vai, essa onda vai, né? E quem tiver afinidade, sintonia com isso, percebe, sente e segue o caminho. Quem não for também está tudo certo e fica. Então, é uma busca, tá? Falar, resolveu tudo? Você tá, não tô longe disso. Uhum. Inclusive, recentemente apanhei muito, tive um problema de saúde grave que, graças a Deus, superei, estou bem, né, evoluindo bem, recuperando bem, mas foi um problema sistêmico também, né, que eu pude enxergar. Então, não é porque a gente já é constelador, é médico, é psicólogo, enfim, que a gente também não é pego, né, entre aspas, de surpresa naquilo que a gente precisa aprender, que o caminho de aprendizado é para todo mundo. É para todo mundo e a gente tem que estar aberto a isso, né? Falar, não, agora eu sou supra-sumo, porque eu constelo. Não, imagina. Aí a responsabilidade aumenta. E eu costumo falar para as pessoas, quem está aqui nesse grupo, né? Sábado teve workshop, a gente ficou de manhã até a noite lá, né? Maravilhoso, maravilhoso. É um trabalho abençoado, né? Serviço da vida. Fala assim, mas se vocês estão aqui, é porque todo mundo tem problema. Aí fica todo mundo assim, fala, quem tem mais sou eu que estou aqui facilitando esse grupo, né? Não estou aqui à toa, né? Não cai de paraquedas e sou o salvador, não. Eu sou uma pessoa que precisa de ajuda e buscar se equilibrar tanto quanto os outros. Então, a responsabilidade, quanto mais você percebe, tem consciência, a responsabilidade ela vai ficando muito maior.
Você sabe muito bem disso, né? Mas com certeza, né, Roberta, se você, eu fiquei sabendo isso no sábado, né, quando você comentou comigo, até fiquei assustada, enfim. Mas eu acho que assim, se a gente não tem essa consciência, ia ser muito pior, talvez se a gente não tivesse, né, e eu também, enfim, né, se a gente não tem o conhecimento. Quando você fala do lugar, é muito forte isso, porque eu também me via muito fora do lugar. Muito fora do lugar. E eu vejo o quanto que hoje eu já me apazigo. E, de novo, não é que está tudo maravilhoso na minha família, não é que está tudo, Uhum. né, alecrim dourado, Não existe, né? né? Só na rede social, né? Que é tudo lindo. Na rede social está tudo perfeito, né? E a minha avó é que dizia, né, nem tudo que reluz é ouro. E é verdade, né? Mas o que a gente se propõe é dar as mãos e se posicionando da mais elevada maneira, e assim, e quando você foi falando, me veio aquela coisa assim, da boa consciência e da má consciência, se você puder falar um pouquinho disso, que vai ser muito legal, porque assim, quando a gente age na boa consciência, tá tudo ótimo, lindo e maravilhoso, né? E às vezes a pessoa acha que é o contrário, né? Então, eu acho que é muito disso que você está falando, né? A gente se posiciona, você teve uma questão que sabe que é sistêmica, mas que superou e que precisou passar para também ter todo esse conhecimento para poder entregar sem economia, como eu sempre vi nas aulas que você ministrava, e vi de novo, ainda bem que né, a pandemia deu uma tréguazinha, e vi no sábado agora, né, o quanto que as intervenções grandiosas que você fez e que causou tanto impacto. Então, a gente viu ali muito boa consciência, má consciência, aí se você quiser falar um pouquinho por isso, porque é uma forma também de transformar os relacionamentos, né, por meio da constelação. Com certeza, né? Quando a gente fala da ordem, tudo, talvez, claro, tem muita gente aqui que está entrando que não tem o conhecimento, não conhece as constelações. O que ordem é essa, né? Então, o que o Hellinger coloca do amor em ordem, que são as ordens do amor, né? É a gente seguir algumas leis que são leis naturais da vida, né? Não é o Hellinger que inventou as leis sistêmicas, as ordens do amor, assim como o Newton, ele enunciou a lei da gravidade, mas não inventou a gravidade é da natureza, do universo. E as leis sistêmicas, o Hellinger, ele teve a visão, como um visionário, um gênio, de enunciar essas ordens, né, para nós. Elas sempre existiram. Então, quando a gente fala do pertencimento, todos pertencem a um sistema, né, não tem, sempre que há uma exclusão, que a gente exclui alguém, essa pessoa não pode fazer parte porque ele é um doente psiquiátrico, ou porque é uma pessoa que cometeu um crime, a gente tem medo. Então, quando a gente exclui ou um aborto, ou uma morte muito sofrida, doída de uma criança, a gente às vezes não pode olhar para isso e, de alguma maneira, conscientemente ou inconscientemente, a gente exclui. Isso vai contra a lei do pertencimento, todos têm direito de pertencer. Muitas vezes a gente adoece nas relações, adoece fisicamente, emocionalmente, porque a gente se identifica como um excluído do sistema. E às vezes a gente nem conhece essa história. Isso aparece num campo de informação da constelação, né? Então é importante colocar o que é o pertencimento. E as outras duas leis que o Hellinger trouxe é a hierarquia, é a ordem. Então é a ordem. Quem veio primeiro no sistema? Quem chegou primeiro? Eu cheguei primeiro, meus avós. Eu, meus pais. Eu ou os meus filhos. Né? Então, óbvio que quem chegou primeiro teve um papel, uma responsabilidade, um peso, né? Muito maior. E quem vem primeiro tem que dar para quem vem depois. Então, os avós dão para os pais dão para os filhos dão para os netos, e assim por diante. Assim a vida segue no sistema. Então, estar na sua ordem, no seu lugar, é fundamental, porque ali eu tenho força. Ali eu posso tomar a vida e estar na minha posição, no meu lugar em ordem, e ter força. Quando eu saio do meu lugar, eu perco a força. Né? Se eu quero ser maior que os meus pais, mas os pais estão velhinhos, envelheceram, você precisa fazer alguma coisa. Precisa, você pode muitas vezes cuidar, principalmente quando esses pais não souberam envelhecer de uma maneira saudável, às vezes pessoas têm problemas, têm dificuldades, né? A gente vê tantas pessoas hoje envelhecendo, por exemplo, com doenças, demência senil, Alzheimer, que viram novamente um bebê, né? Mas isso é físico, não é só físico. Também é sistêmico, também é emocional, né, psicossomático. Por quê? Uma pessoa que envelhece
de uma maneira doentia e vira um bebê novamente, que tem que ser alimentado e tudo, você percebe, se for olhar para a história dessa pessoa, não é julgamento, não é crítica, é observar, né? Essa pessoa hoje está buscando, na hora que ela se fragilizou e enfraqueceu, ela vai se colocar numa posição semelhante ao que ela teve na infância ou quando era bebê, enfim, e não ter, assim, que ela passou e não se sentiu suprida emocionalmente, afetivamente. Então isso no momento mais frágil da vida, isso volta, né? Então a gente percebe, porque tem pessoas que envelhecem muito bem, de maneira autônoma, independente, emocionalmente independente, financeiramente independente, né? Pessoas que estão aí na terceira idade, como se fala, enfim, e hoje em dia a gente tem o span de vida, a longevidade aumentando cada vez mais. O que adianta a gente viver 100 anos e nos últimos 30 está acamado? É triste, é sofrido, né? Então a gente precisa aprender, se eu tenho que cuidar dos meus pais, ok, mas eu vou cuidar como filho, manter o lugar deles, a dignidade deles, né? Eles não são meu bebê, minha criança, como eu vejo muitas pessoas falar, agora é meu bebê, minha mãe virou meu bebê. Não pode, isso é fora de ordem, sair da ordem. E a terceira lei, o equilíbrio de troca, em que a gente tem que observar o tipo de relação. Se você tem uma relação, por exemplo, pais e filhos, como eu falei, os pais são maiores, têm que dar e os filhos receber. E é importante que a gente não inverta isso de uma maneira voluntária, né, sistemática. Por vezes, como eu falei, a gente vai ter que dar para os pais alguma coisa, cuidar, mas na nossa função de filho. E em relação aos nossos filhos, a gente tem que dar, né? A gente tem que dar, inclusive está lá no Ordens da Ajuda, mais ordens, né? Ordens da Ajuda, Ordens do Amor, Ordens do Sucesso. O Hellinger adorava a ordem, né? É um toque por ordem, assim, bem grande. Mas ele pôde trazer esse legado para nós, e isso é riquíssimo, né? É riquíssimo isso. E como isso expandiu a consciência, né, Roberto? Como isso expandiu, é impressionante como parece que a gente estava cheio de vendas e foi, né, foi tirando, né, e quantas mais a gente vai tirar ao longo, né? E como isso incomoda tanta gente que se sente, nossa, porque a constelação é isso, é aquilo. As pessoas ficam sensibilizadas, não sabem como reagir com isso, né, não sabem colocar isso, né. Então, esse equilíbrio de troca é fundamental. A gente dá para os filhos enquanto eles precisam também saber sair da função de pai, se tornar pais desnecessários quando esses filhos crescem, saber ensinar para os filhos que eles têm que ir para a vida, saber trabalhar, saber lidar com o dinheiro, saber lidar com relacionamento, com sexualidade. Então os filhos não dependem mais dos pais. Isso é maravilhoso, porque os filhos que continuam dependentes dos pais, os pais são codependentes, né? E essa relação dependente com a dependência é a mesma relação que uma pessoa tem com a droga. Né? Então, por quê? Os filhos precisam dos pais, os pais precisam dos filhos, os filhos não têm autorização para ir para a vida. Então, eles vão adoecer, não vão ter trabalho, não vão ter dinheiro, vão ficar emocionalmente presos, casa separa, volta para casa dos pais. Isso tudo vem acontecendo muito na atualidade. Isso mostra essa disfunção, estar fora de ordem também. Né? Então, a gente precisa saber esse lugar de ordem, esse equilíbrio de troca. Dar para os filhos enquanto eles são pequenos, ensiná-los a ter aquilo que eles precisam e nós, como pais, não mais sermos necessários. Nossa, eu sou tão bom que o meu filho vai precisar de mim a vida inteira. Pelo amor de Deus. Imagina, né? E a hora que eu não estiver mais aqui, o que vai acontecer? Então, o Hellinger trouxe essas 3 leis sistêmicas, e isso no equilíbrio de troca, por exemplo, casal, né? Casal é a mesma coisa. Muitas vezes a gente vai casar com aquela carência que a gente teve na relação com os pais. Então, quando a gente não casa com mãe, casa com pai, entre aspas, né? Casa com pessoa que ela vai olhar e buscar o que ela não teve ali na infância. Né? Então, isso é alguém indo para uma relação de uma maneira imatura, ou sendo menor ou sendo maior que o parceiro, um equilíbrio de troca que seria horizontal, equivalente, vai num desequilíbrio, a relação vai dar certo? A relação vai ser disfuncional, vai fazer sofrer, como tantas que a gente vê por aí. Então, saber o nosso lugar é um aprendizado, dizer, não, mas agora eu já sei, tá? Eu já sei tudo, eu faço tudo isso. Não, eu estou aprendendo também. Quantas vezes a gente não escorrega e a gente fica, caramba, né? De novo, é isso que chama de recaída, né? Recaída tem para tudo. Inclusive recaídas sistêmicas, a gente toda hora está recaindo sistemicamente aí, né? E quem falar que não está mentindo. Então é um aprendizado de vida, né, Gi? A gente vai aprendendo, vai apanhando e aprendendo. Quando eu fazia terapia, ela dizia assim, que recaída fazia parte do processo.
E a gente sabe que é isso também, né? Que faz parte do processo. A gente não está aqui para... Mas a partir do momento que a gente toma consciência, a gente já não pode mais dizer que não sabia, né? Pois é, né? Aí a responsabilidade aumenta também, né? Você fala, nossa, recaí numa coisa, uma vez, duas, 20, 55 vezes, aí também, o que você está querendo fazer? Aí, né? Porque a gente brinca e fala assim, olha, você pode errar, todo mundo tem o direito de errar, mas vai errando em coisas novas, diferentes, não fica errando sempre a mesma coisa e se justificando, porque aí também você está impedindo o seu progresso, né? Você vai deixar de crescer e vai deixar de ajudar outras pessoas também. Mas vale e acontece, né? A gente... a gente olha, assim, observa em todos os processos de aprendizado, até a gente realmente aprender, a gente recai muitas vezes, a gente tropeça e fala, caramba, de novo, né? Caramba, de novo passei por isso, e fica até um pouco envergonhado consigo próprio. Mas é assim mesmo, assim que a gente aprende, né? E precisa do tempo de cada um de nós vai ter o seu tempo de aprender, né? E ter essa empatia também conosco, né? Porque às vezes a gente tem mais com o outro do que conosco, né? Essa empatia. Mas aí a gente ainda não falou da boa... Eu acho que assim, isso aqui não é nem uma prosa sistêmica, isso aqui é um módulo, né? Você está dando um módulo, né? Maravilhoso, como sempre. Mas aí a gente, assim, e dentro desse contexto todo que você falou, a boa e a má consciência. Como que fica isso? A boa consciência é fazer tudo certinho, direitinho, e a má consciência é fazer tudo errado? Será? Esse é algo que o Hellinger trouxe também, que é genial, né? É fantástico olhar para isso, fantástico, né? Porque ele trabalhou muito a questão da consciência, né? Mas consciência não é nada metafísico, estratosférico. Consciência é o campo de percepção que a gente tem, né? E quando a gente vem do nosso sistema familiar, e o sistema tem um padrão, né? A minha família é assim, é normal, tá? A minha família é normal. Você olha de fora e fala, nossa, só tem gente maluca nessa família, você inclusive, né, Roberto? Todo mundo, né? Mas aí, para mim, é normal. Mas normal não significa saudável. É importante dizer isso, né? Normal é aquilo que o meu sistema se adaptou, se acostumou. É um padrão familiar, né? A família da sua família também tem o seu padrão. Você olha de fora e fala, cara, coisa estranha isso aí, né? Isso acontece muito em relação de casal. Estão se conhecendo, agora vem conhecer minha família. Aí a pessoa vai lá e fica, meu Deus, onde é que eu vou me meter, né? Aí eu falo, não, mas minha família é normal, não. É normal desse jeito maluco, né? Quando é a hora de visitar a família do outro, é a mesma coisa. Porque a gente olha o sistema todo e fala, nossa, que coisa esquisita isso, né? Como é que eles agem, se comportam, falam. Então, assim, o meu normal, o meu sistema, eu tô lá e eu vou repetir esse padrão. Isso é a boa consciência. Enquanto eu repito o padrão, tá tudo certo, tô seguindo aquele padrão da minha família, faço igualzinho, né? Se a minha família faz, inclusive, para coisas negativas, muitas vezes, né? Minha família tem hábitos difíceis, negativos, e eu estou lá fazendo igual. Mas eu estou de consciência tranquila, né? Isso chama-se boa consciência, mas não é porque ela é boa no sentido de algo saudável, é porque me deixa tranquilo. Então, minha consciência tranquila em relação ao meu sistema é uma boa, entre aspas, consciência. Só que o resultado disso é você não evoluir, não sair, não crescer. Então, a boa consciência não é boa, na verdade, o efeito dela. E então, estou olhando para isso, estou indo para a sistêmica, estou questionando uma série de coisas, eu não quero mais assim. Não é que eu deixo de amar, eu deixo de pertencer ao sistema, nada disso. Porém, eu me permito fazer um pouco diferente. Né? Também vou fazer melhor, olha, porque eu vou fazer um pouquinho diferente desse sistema. Isso faz eu, muitas vezes, me sentir culpado. Por quê? Porque estou saindo fora do padrão, porque eu não mais sigo aquilo que é a norma, que é o que minha família acha que é o certo, então eu vou fazer de outro jeito. E aí minha consciência fica pesada, me sinto culpado muitas vezes por estar fazendo isso. Então a gente fala, nossa, má consciência, mas não é porque ela é ruim, é porque ela me pesa, porque eu sinto como algo difícil, muitas vezes, porque sair do padrão familiar para fazer algo um pouquinho diferente, né, é pesado, é difícil, e a gente fala que é má consciência, mas ela serve para a evolução, para o crescimento e para a diferenciação, porque é importante a gente colocar isso, né? Porque para um sistema seguir adiante, isso inclusive é da natureza, né? A gente precisa fazer diferente. A gente não pode continuar fazendo as mesmas coisas, tudo igual, tudo a mesma coisa. Então eu vou casar com gente igual, então eu vou casar família com família, vou casar com primo, casar com irmão. O que acontece se isso ocorre numa família? Começa a ter doença.
inclusive doença genética, né? Porque você está igual, chega um momento que aquilo não evolui, não tem mais, tem tanta doença, tem tanto problema que não segue adiante. Então, ser diferente, né, fazer diferente, se permitir, faz parte da função paterna, né? A gente fala também de função materna e paterna, a função paterna é ir para o mundo, é ir para o diferente, para a diferenciação. E quando a gente faz diferente, a gente amplia o horizonte, a gente amplia as possibilidades, né? Então, fazer diferente é isso, é seguir a má consciência, um novo modelo, não porque eu sou melhor nem nada, mas por quê? Porque é necessário para a vida que a vida vá se diferenciando. Por isso que eu caso com uma pessoa diferente, de outro sistema familiar, com as suas coisas que eu acho todas esquisitas, e a pessoa acha que o meu é que é tudo esquisito, mas tá certo. Vamos pegar um pouco do esquisito de cada um, mas do ponto mais saudável, e gerar uma nova consciência, né? É uma comunidade de destino que vai fazer diferente. E passar esse novo para os nossos filhos, para os nossos descendentes. E aí eles também podem fazer isso adiante, vão encontrar outra pessoa, e aí o sistema vai se diferenciando, vai se ampliando, e a vida segue adiante. Sai da mesmice, sai daquela coisa, né, do clã, que é só a função materna, que fica grudado, fica tudo ali preso, e o amor não cresce, não diferencia. Então, eu vejo assim hoje a má e a boa consciência, né? Eu acho que é tão fundamental a gente olhar para isso. Porque o trabalho do Hellinger começou através disso, né? Ali que ele despertou para tudo que ele trouxe para nós, né? Ai, maravilhoso. Gente, isso aqui não é uma prova, isso aqui eu já te falei, isso aqui já é um módulo. E aí, eu até coloquei aqui uma perguntinha, né? O processo, como é que é o processo após ser constelado? Porque, assim, uma coisa que você sempre falava né, eu sou da primeira turma, né, de A Santos, primeira turma. com muito orgulho. Que, aliás, no sábado tinha eu e a Eliana, né? E, aliás, tinham várias turmas, né? Sábado tinham vários Acho que alunos todas, seus de todas as turmas, né? De todas as turmas que você já formou. Foi Não, já muito. formei, estou formando a oitava turma agora, né? Santos e São Paulo, já 8 turmas, né? Tinha gente de todas as turmas praticamente, né? Todas. Tinha bastante, foi muito bom, eu fico muito Foi muito feliz, bom. né? E era uma coisa que Isso você aí deixa meu batia coração muito. repleto. Sim, ai, não, não, a gente percebia que você estava assim, bem. Você estava bem, né? Você sempre fica bem, né, na verdade. Mas assim, estava diferente. Eu não sei também se foi bem pós-pandemia, né? Eu também me recolhia muito, enfim, não ia. Mas foi muito bom voltar, e espero voltar mais. Se você tiver depois outro horário, então você fala aqui, vai falando, que a gente vai colocando, Todo porque mês. tinha bastante Pretendo, né? gente, né? Acho que tinha Pô, assim umas graças a Deus. 50, 60 pessoas. Pô, Não sei, pô, tinha bastante gente. É maravilhoso. Mas assim, aí eu lembro que voltando, né? Eu lembro que nas aulas você sempre falava, né, pra gente não comentar, para não perder a força né, da questão de quando a gente constela, tal. Esse processo após ser constelado, né? Como é que, assim, você recebe isso das pessoas que você... Eu sei que você constela individual, constela em grupo, você deve ter aí milhares de casos, enfim. Esse processo após ser constelado, o que você orienta, o que você sugere, o que a tua experiência mostra que realmente esse é o caminho mais tranquilo para a gente trilhar, porque é muita coisa mexida, né, Alberto? É muita sim. coisa mexida, né? Então, Eu percebo assim, não é porque é proibido, é proibido você contar durante X dias ou meses, não tem nada a ver com, não é isso. O que eu percebo é assim, quando a pessoa vem e constela, como você disse, isso mexe em questões profundas, geralmente, né? É, isso a pessoa é trabalhada e ela se trabalha e ela consegue trazer para a consciência dinâmicas ocultas, né? Dinâmicas difíceis que aparecem ali, não é? Então, a gente faz movimentos de colocar esse amor mais em ordem, possibilidades, percepções, né? Então, eu acho importante que a pessoa ela fique com isso para ela, né? Que ela reflita, que ela sinta, que ela perceba, que ela dê um tempo disso, fazer um eco dentro dela, né? Disso evoluir, disso ampliar dentro dela. Então se aí você acomodar, sai da né? forma, Parece que de fica uma coisa acomodar, que... de ficar. Senão a pessoa chega e fala, e tem gente curiosa, né? Então, sempre tem, né? Nossa, o que foi isso na sua constelação? O que aconteceu? Conta pra mim, não sei o quê. Ou então a própria pessoa fala, não, eu vou contar e tudo. E o outro não tem a percepção que ela teve quando ela constelou. Às vezes a pessoa não estava lá, ou mesmo se estava,
ela estava num outro lugar, estava no lugar dela, né? Não no lugar do constelado, embora todos sejam trabalhados numa constelação, né? Então, eu acho importante falar isso. Olha, não fica comentando, mas não por ser proibido, mas para você se dar um tempo disso reverberar em você, fazer o sentido, né? Porque a gente trabalha, o tipo, né? Você fez a formação, você sabe, existem muitos tipos de constelação, né? O tipo que a gente trabalha procura trabalhar com a polaridade. Então, assim, entender o que aconteceu, mas se você só entender e não sentir também não funciona. E eu acredito que se você só sentir e nem entender o que está acontecendo também não é ideal. Então eu percebo que o movimento precisa das duas polaridades. A pessoa está ali, né, sentindo o movimento da constelação, tendo as suas percepções, suas sensações físicas, tal, e ela está entendendo aquela dinâmica. E quando não entende, é importante que a gente coloque. Por isso que eu pergunto, o que você está percebendo aí nessa relação que está aparecendo na constelação? Porque a pessoa também precisa sentir e entender. Então, para mim, hoje, eu acho que isso é importante. Então, quando ela sai da constelação, ela precisa continuar fazendo essa integração do sentir, do entender, do sedimentar, né? Deixar, é como se você mexeu ali, a água está barrenta, e você precisa deixar aquilo Perfeito. sedimentar, fica com calma, fica com você. A hora que você estiver bem, e aí toda essa percepção chegou, e você está, né, empoderado disso em você, você pode comentar, não é proibido de comentar. Até bom, às vezes, você trazer, olha, na minha constelação eu senti isso, inclusive nas relações com as pessoas que foram tocadas ali por aquele movimento, né? Então não é por proibição, mas é pelo tempo da pessoa. A pessoa está super mexida, sabe? Quando eu sou constelado, eu fico em transe depois, né? Por exemplo, vou num grupo de constelação, eu já fui constelado pelo Fernando diversas vezes, pela Cléia, por algumas pessoas, né? A próxima constelação depois da minha eu não estou nem enxergando. Eu estou ali no grupo, mas nossa, mexe tanto que você Sim. vai sair falando? Não, às vezes eu até fecho o olho e fico ali meditando para deixar aquilo. Então, eu percebo que esse é um movimento importante para que a constelação possa reverberar mais profundamente e ter o seu espaço, né? Por isso que eu falo assim, fica com A Pri você. está falando aqui. A Pri, sábado assisti pela primeira vez a uma constelação e fiquei encantada com o poder dessa ferramenta. Você considera É, muito isso como ferramenta? Você acha que olha, a constelação é uma ferramenta? olha, eu posso ser um pouquinho crucificado se eu falar algumas coisas que porque Adoro, eu falo, adoro esse homem, não viu? é instrumento, não é técnica, não é ferramenta, não é nada. É o quê? A gente vive num mundo que a gente precisa nomear alguma coisa, né? Precisa nomear, Sim. né? Então, quando você está na área jurídica, você pode dar um nome para aquilo dentro do campo jurídico, porque tem um efeito. Ah, é uma filosofia prática, é uma ampliação da consciência, sim. Só que como é que você traz isso de uma maneira terráquea, terrena aqui, né, para falar para as pessoas? Eu sou um terapeuta, eu sou médico, psicólogo, constelador, eu uso isso como uma terapia. Então eu falo, eu acho que constelação, você pode dizer que não é terapia, mas ela é totalmente terapêutica. Então, eu me sinto à vontade falando que é uma terapia, mesmo que alguém queira bater em mim e dizer que não é terapia, não é instrumento, não é ferramenta. Gente, constelação é o que ela é. Eu estou falando do efeito dela. Você quer dar um nome? Ah, a constelação chama Maria, chama José. Não importa o nome que você dá, importa o efeito. Né? Importa a conexão que ela faz para você. Então, quiser chamar de ferramenta, foi a primeira vez que a Priscila veio, né? Foi um É, prazer contar com a Priscila, o Ricardo, a Priscila são dois queridos, né? Então, se ela quer chamar de ferramenta, porque ela entendeu assim, tá perfeito. Isso não diminui a constelação, nem o olhar dela. Né? Se eu chamo de terapia, tem gente que vai falar, nossa, o Roberto, né? Ele é constelador, ele vai falar essa porra. Não, para mim é terapêutico. E é terapia, e pronto. tá Cada um pode gostando? dizer o Boa que quiser. terapia. Eu não sabia, a Pri tá falando, boa terapia. Eu não sabia como me referir. E a gente não sabe mesmo, como se a gente soubesse. Mas É, você me claro. falou uma coisinha aqui, que assim, eu converso, sabe que a gente conversa com muita gente e tal, e muitos profissionais da área da psicologia. Eu tenho a felicidade de ter alguns profissionais assim, de renome aqui na cidade e que me indicam para trabalhar com crianças, né? Mas tem alguns que estão começando, alguns que também não estão começando, que são pessoas assim também com um nome forte na cidade, inclusive né, com cadeiras na academia, que são frontalmente contra. E aí veio uma pessoa me questionar tal, eu falei, olha, assim, eu sou muito sincera em falar, eu não estudei psicologia, mas
O que eu vejo, o que eu sinto são resultados, e resultados que realmente é, é, é tão forte que vem psicólogo conversar comigo, vem fonoaudiólogo perguntar o que foi que aconteceu, o que foi que fez. Então, o que a gente vem é para acrescentar, a gente não vem para tirar nada. Agora, eu dou razão a alguns posicionamentos por conta da banalização. Eu fiz, inclusive, uma live com uma consteladora da França, ela é brasileira, está morando na França desde 2006, e a gente fez uma prosa sistêmica, e essa banalização que, infelizmente, a gente tem aqui. Sim. E queria que você falasse assim um pouco, porque assim, constelação de final de semana não dá para ser constelador. Você faz um curso, não dá para você ser constelador. Então, assim, eu falo isso muito à vontade, porque eu sei do teu comprometimento, da tua seriedade. Senão, não teria o que fazer. Sou muito sincera, né? Rede nacional, internacional. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque tem muita gente que ainda causa esse ruído. Para mim, não tem ruído nenhum. Mas existe esse... E você sabe que tem, né? Então, me fala aí. Olha, eu vou te falar da minha experiência de muitas coisas chegando na constelação. Então, como eu te falei, em 84 eu comecei a estudar homeopatia na faculdade. Naquele tempo, a homeopatia era um boom, era o auge. Né? Então, quando você vê isso, e logo depois a acupuntura também peguei na época do auge, eu fui das primeiras turmas de formação de especialista na de primeira de homeopatia e na primeira de acupuntura, que eu sou antigo, né? Bem antigo já, né? Então, não parece. Não parece, tá? Obrigado, gente. Então, naquele tempo... me denunciou, né, meu filho? A homeopatia e a acupuntura estavam no auge. Então, o que acontece quando você tem algo que está no auge? As pessoas vão buscar. Às vezes elas falam, nossa, descobri uma coisa fantástica, fez total sentido para mim. E outras falam assim, eu vou porque está na moda. Porque é uma possibilidade de ganhar mais dinheiro. Não estou criticando nem nada. Mas aí vai tudo que é pessoa. E depois, com o tempo, é uma seleção natural. Aí vão ficar aqueles que têm por ideal, né, que faz um sentido. Isso aconteceu para mim em várias coisas. Depois, quando eu fiz a formação em PNL, também foi na época década de 90, o boom da PNL, aí todo mundo vai para a PNL. Depois o coaching, né, enfim, uma série de coisas. E a constelação está nisso agora. A constelação está nesse momento, ela foi homenageada no Senado Federal, está crescendo, está trazendo resultado. E óbvio que vai atrair muitas pessoas, e muitas vão de ideal, né? Porque fez um sentido, como para você e para nós fez, né? E para tanta gente faz, e para outros, elas vão porque está na moda. Porque eu acho que eu vou ganhar dinheiro com isso, nada contra querer ganhar dinheiro, porque dinheiro é neutro, né? A gente sempre fala da possibilidade, né? O dinheiro é uma energia e o sentido que você vai usar ela é que é importante. Então, a gente não fala a favor nem contra. A pessoa pode usar o dinheiro muito mal e pode usar o dinheiro muito bem, né? Então, é o uso. E a constelação é a mesma coisa. Aí você fala, não, mas eu tenho que fazer, mas como é que eu faço? Qual é a informação necessária? E tem essa conversa, né? O que precisa regulamentar? Eu acho que precisa. Toda área tem que regulamentar. Você tem que ter um curso com X carga horária, teórica, prática. Por quê? Porque você está lidando com gente, é responsabilidade. Quando eu fiz a formação, em 2016, o Fernando Freitas veio falar comigo, falou, Roberto, a gente tem um caminho muito semelhante, né? Ele também é médico, eu sou médico, então ele falou, você vai facilitar o meu curso já esse ano que vem agora. Eu falei, como assim, Fernando? Estou acabando de me formar, né? Não, mas você já tem o seu caminho, você trabalha, você é inteligente, você é médico, você é psicólogo, eu tenho certeza. Ele confiou mais em mim do que eu, no primeiro momento, e falei, vamos embora, porque isso fez total sentido para mim, né? Mas, com a formação que eu tenho, né, assim, eu fiz duas faculdades, medicina e psicologia, e você fala, nossa, mas a responsabilidade de atender gente é imensa. Eu posso fazer bem para as pessoas, e se eu tiver um direcionamento inadequado, eu posso prejudicar as pessoas também. Né? E a gente vê pessoas em todas as áreas, bons e maus profissionais. Não é porque constelação está na moda e tudo mais, fala, não, então constelação é tudo de bom, maravilhoso. A constelação é. Agora, as pessoas que fazem, né, como é que elas estão ali? Como elas se prepararam para lidar com isso? Então, como tem pessoas que criticam e falam mal de constelação porque pegam uma frase, um recorte e acham que sabe tudo, que eu já conversei, já discuti com um psicólogo que falou, constelação é isso, é horrível, eu já li todos os livros de constelação. Eu falei, olha, eu duvido que você leu todos os livros. Se você ler todos os livros de constelação, você vai se apaixonar pela constelação. Alguns você pode não gostar, mas, poxa, só o Hemingway tem mais de, sei lá, 60, 70 livros, fora os outros, você não vai gostar de nada, você vai falar que está tudo errado.
É meio esquisito isso, né? Então a pessoa acha que sabe. E o pior é aquele constelador que acha que sabe e não sabe. Porque outro dia eu comprei um curso de constelação, por curiosidade, por R$ 39,90, para te formar constelador. Um curso online por R$ 39,90. E outro dia eu vi um curso que custa R$ 10. Então você fala assim, meu, que Não. tipo de pessoa... Porque a pessoa às vezes vai até na boa fé, não, olha, tá falando, tá me prometendo que eu vou me formar constelador. E agora? Na hora que você tem que atender uma pessoa, toda vez que eu vou constelar, que eu vou fazer um grupo de constelação, vou atender individual, gente, eu falo, nossa, minha responsabilidade é imensa. Tem ali um ser humano à minha frente. O que eu vou fazer? Preciso fazer algo que ele saia melhor do que ele entrou. Né? Eu preciso entregar alguma coisa para essa pessoa ampliar a consciência dela. Então a responsabilidade é grande, mesmo eu já estando nessa área, médico há 35 anos, psicólogo há quase 20, Sim. constelador há 7 anos, eu estudo todo dia. Estudo todo dia e falo, gente, eu preciso aprender mais, porque é uma responsabilidade, porque eu amo e porque é uma responsabilidade. E aí você vê pessoas vindo assim, vamos lá, tá na moda, né? Vou fazer, vou... Então eu digo assim, faça. Quem tiver que vir para você, infelizmente, né, com uma pessoa mal preparada, vai vir também. Responda por isso depois, porque nada deixa de ter suas consequências em vários níveis, né? Você entende o que eu estou falando. Então Sim, sim. a gente planta e a gente semeia. A vida é assim, não tem como fugir. Então tome cuidado. Eu só digo assim, toma cuidado. Até no curso que eu facilito com o sistêmica, que você sabe que é um curso fantástico e está ampliado, a carga horária aumentou, né? Mesmo assim eu falo, gente, eu falo, nem todos vão ter condições de sair daqui constelando. Talvez a maioria não. Por quê? Porque ainda precisa de alguma coisa. Você pode conhecer a teoria, né? Mas você tem que fazer a prática, você tem que praticar e você tem que saber lidar com gente. Você está na área da pedagogia, você tem que ter esse olhar sistêmico, tem que saber como fazer, como abordar isso com a família, com a escola, fazer essa intermediação. Pessoa que está no direito, quantas críticas não tem? O direito sistêmico é o que mais cresce na área sistêmica. O direito sistêmico é maravilhoso. Tem, sei lá, 140 comissões de direito sistêmico em várias cidades do Brasil, né? E às vezes tem crítica, nossa, está obrigando a pessoa a constelar. Não, não é assim. Não. Tem que saber o que está fazendo, tem que fazer algo saudável, né? Você não está ali para deixar a pessoa mais doente, você está ali para procurar ajudar a pessoa a ser mais saudável. E o caminho é esse, eu acho que é regulamentar, cuidar, né, acolher as pessoas que realmente querem aprender e trabalhar para que elas possam ter essa base teórica e prática. A gente tanto fala do tripé do terapeuta no curso, né? Para uma pessoa ser um terapeuta, primeiro, ela precisa estudar muito, muito sempre. Né? Depois ela precisa se terapeutizar, ela precisa também se colocar no lado do cliente. Não, eu sei tudo, eu sou professor, mas eu sou aprendiz também. Então, se terapeutizar e buscar supervisão de quem sabe mais, tem mais experiência, né? E mesmo assim com tanto cuidado, né? Porque é responsabilidade, lidar com almas, né? Com gente, é responsabilidade. É muita responsabilidade, né? E a gente percebe assim, você estava falando, né, e até da validação, né, voltando um pouquinho, né, da validação da constelação, e eu estava conversando com uma amiga e ela também está se formando agora em psicologia, eu falava, então, eu não sei muito de psicologia, mas o que eu já sei de psicologia, o pouco que eu sei, o quase nada, é que Freud, ele foi lá, ele criou, e o Jung era discípulo de Freud, só que o Jung falou, querido, não, né? E querido, eu não quero, eu não comungo com essa ideia. E o Jung foi para outro canto. E um não invalida o outro, né? Né? Não tem. Ele se baseou, ele estava no ombro do gigante, né? Estava no ombro do Freud, podia ir um pouco diferente também, né? E tem campos de entendimento, para você isso faz sentido, para o outro ele precisa de uma coisa um pouco diferente. Olha, o que a Priscila colocou aqui, né, que ela já ouviu crítica sobre constelação, que é ótimo para trazer a raiz do problema, e a gente vê que traz, né, para a consciência, mas não ensina a pessoa o que fazer com essa informação. Aí eu já discordo, né, porque a gente procura ensinar, entre aspas, né, se você percebe a origem do problema, né? Eu tenho um monte de problemas, tá? Eu tenho problema de relacionamento, eu só entro em relações que tem traição. Eu tenho X doença, eu tenho problema com dinheiro. Problemas, né? N problemas. Só que a origem está aqui. Às vezes, como eu falei, está no excluído, está na identificação, está em não olhar, não conhecer. A hora que eu conheço essa dinâmica, o que eu faço? A gente ajuda a pessoa a entrar no seu lugar, em ordem, a se desidentificar, a
caminhar no sentido da vida. Então, sim, quando a pessoa faz um trabalho, quando direciona, né, esse olhar para a vida, você ajuda a pessoa. Por isso que eu falo que tem os dois campos, né? Tem o entendimento, a pessoa entende onde que ela está e para onde que ela precisa ir. Não é isso que a gente trabalha? Sim, Pessoa, eu estou sim. aqui e aqui eu estou doente. Mas se eu for para ali, é um movimento mais saudável. Então, a pessoa, sim, ela aprende o que fazer com essa informação, né? Pelo Sim, menos ela eu toma procuro no meu consciência, né, trabalho, Roberto? ela toma consciência e não só, agora eu já sei o problema, agora eu não sei mais o que fazer. Não, eu procuro no meu trabalho, você sabe, no seu, a gente dá essa diretriz, olha, o caminho saudável é assim, mas não quer dizer que a constelação resolve tudo. Eu digo assim, a constelação, ela mostra o que existe e o que pode evoluir para a saúde, para a vida. Se a pessoa vai fazer ou não, é com ela também, né? Ela tem Aham. a liberdade de seguir o caminho que ela viu, ou não. A mesma coisa, eu vou no médico, ele me pediu um exame, fez a ressonância. Nossa, eu tô com uma lesão aqui no pulmão, preciso fazer alguma coisa. Ah, mas eu não vou fazer, não. Ah, então o exame não te curou. Não, o exame não te curou, ele te mostrou, né? Ele mostrou que você tem, o médico te orientou para fazer alguma coisa, você fez. Você tomou o remédio? Se você tomou, vai acontecer alguma coisa, né, vai ajustando até caminhar para a cura. Agora, se você não tomou e falou assim, ah, tá vendo, mas o médico não me curou, mas esse remédio não me curou, mas eu nem comprei, o remédio está lá na farmácia ainda, né? Constelação é a É. mesma coisa. Eu Eu não sei vi... se a Pri quis dizer isso ou não, né? Mas isso ela depois pode até falar, Pri, aqui para nós. Mas assim, às vezes, o que eu percebo e observo... Você falava isso muito no curso, Roberto. Ah, viu, não dá para desver. Foi a primeira vez que eu ouvi a palavra desver e a gente ria pra caramba, né? Por conta disso. Mas, assim, o que eu percebo é que as pessoas querem receitinhas, as pessoas querem saber o que fazer. Você observa um padrão na sua família. Qual é a ação? E você acabou de dar um super módulo aqui de boa e má consciência. Imagina aprofundado. Então, assim, o que é que qual é a sua ação sobre aquilo que você viu? Porque a constelação ela vai te mostrar, no final, começa com uma historinha, que no fundo não é nada daquilo que foi como você falou, né? Ela vai contar 1000 histórias, mas na verdade é outra questão. Então, a última cena é aquela que fica. Se você ficar voltando, para que você vai fazer constelação então? E o que você vai fazer dali para frente? Me corrija. Por favor, meu querido, me corrija. Eu percebo assim também, né, Gi? A gente numa constelação, pelo menos nesse modo de constelação que eu trabalho, que é a constelação no consciência sistêmica, né? O Fernando, ele fala assim, que é uma constelação cirúrgica, né? Cirúrgica, ela tem um padrão, você fala, ah, mas que coisa, mas é assim, por quê? Porque a gente faz o processo, ele como médico criou esse método, né? Então você faz o diagnóstico, você traz o problema, aí você faz o diagnóstico, que a pessoa vê que não tem nada a ver com o que ela achava que é outra coisa, a causa é outra. Depois você viu a causa, você traz, né, as dinâmicas, você movimenta aquilo para mostrar como é que aquilo tem um caminho mais funcional, mais com amor em ordem, e você ajuda a pessoa a caminhar nesse sentido. No própria constelação, você fala, nossa, constelação, eu tenho muito encaminhamento de psicólogos, né, que são constelar, que mandam os pacientes, os clientes para constelar. Tem psicólogo que vem junto com o seu cliente na constelação para ver, porque o que eu percebo, né, é que a constelação, ela mostra de uma maneira assim, como se fosse, o que você vai conseguir num X tempo de meses, sei lá, de terapia, na constelação você enxerga ali e sabe o caminho. Mas é o suficiente? Não precisa fazer nunca mais nada? Constelou e acabou? Não. Depende da pessoa. Tem gente que vai vivenciar aquela dinâmica, aquela constelação, e ela já tem no coração o caminho de seguir. Ela já sabe o que precisa fazer. Outras pessoas podem precisar de continuar ou de iniciar um processo terapêutico para trabalhar aquilo que foi trazido também. Porque a constelação não é mágica, não é tudo, né? Ela é muito poderosa. Nossa, tem um poder fantástico para E mostrar. não é gesso, né? E não é assim. Né? Ai, Roberto, eu tô com uma dor no olho, então eu vou procurar lá no livrinho. Olha, dor no olho é isso. Não é isso. Não, não Não é. tem receitinha, né? Como já falei, né? Então, o que eu percebo e sinto é um pouco isso. Eu não sei se a gente conseguiu responder aí
Pri, dá um oizinho pra gente, se a gente conseguir, sobre a consciência, eu Ela entendi. colocou aqui no final, ela colocou. Foi o que Quando é eu o vi essa identificar na crítica, eu nunca tinha assistido, né? E eu percebi que essa pessoa também nunca viu, e por isso acha simples demais. Gente, o que tem de pessoas especialistas hoje, né? Todo mundo é especialista em tudo, né? Então você vê as pessoas discutindo assuntos que elas, sei lá, viram uma frase ou um comentário que elas já acham que sabe tudo, né? Tudo bem, quem sou eu para falar que não, né? Mas as pessoas têm suas observações, suas críticas e conhecem de uma maneira muito superficial. Né? Então, o que se fala hoje, como esse próprio psicólogo, que ele pode ser ótimo na área dele de psicologia, esse psicólogo com quem eu, né, tive essa conversa, mas de constelação ele não sabe nada. E tá cheio de gente assim, que cria sites, blogs, é anti-constelação, porque constelação faz isso, porque constelação prejudica a mulher. E aí teve um encontro no Senado, não esse último de homenagem, mas o outro, que foi a gente falar a favor e contra. Sim, eu vi. Você viu? E Nossa, um absurdo. uma das negacionistas da constelação, ela fala assim, por que a constelação diminui a mulher? Por que a constelação é machista? Aí logo a seguir veio a Dani Migliati, né, que é uma consteladora maravilhosa, né, Maravilhosa, jornalista. maravilhosa. Enfim, ela falou, olha, você está enganada, porque eu mesmo fui constelada, hoje eu sou consteladora, e para mim ampliou demais minha vida, melhorou meus relacionamentos. E aí a pessoa seguiu e falou a mesma coisa, porque a constelação diminuiu. Ou seja, não tem nem escuta. A pessoa tem ali, tocou na dor dela de alguma maneira, ou ela quer aparecer, porque também você. Tem muita gente que aparece falando contra alguma coisa, né? Não cria nada a favor, positivo, mas quer destruir uma coisa que existe. E tá tudo certo, ela tem o papel dela ali também, não cabe a nós fazer nada. A gente acolhe e segue o nosso papel, né? Porque eu tenho certeza do que a constelação é e do que ela pode fazer. Né, como ela já ajudou, como eu pude facilitar e ajudar, como eu já fui ajudado, né, e todos os consteladores sérios, como eles estão a serviço da vida. Né? Então não é porque uma pessoa vem falar, é porque é ruim, porque eu conheço, porque eu sei tudo. Tudo bem, fica com as suas verdades, com a sua certeza, segue o seu caminho, ajuda quem você pode ajudar. Né? E eu também vou continuar fazendo o meu, não é porque você gosta, porque você não gosta. Tá Ou tudo então certo. com aquela frase feita, né? Ah, eu fiz constelação, não adiantou nada. Isso aí. E tá tudo bem. Se para você. Claro. O Bert dizia isso, né? A constelação é para todo mundo, mas nem todo mundo é para constelação, né? E não é Com uma certeza. postura arrogante. É como uma terapia Não, individual, que eu fiz tantos anos e eu honro muito, porque ela me sim, serviu muito. Mas sim. eu percebo que assim, eu também evoluí. Então, se alguma coisa na minha vida muda hoje um pouco mais rápido, ou se eu continuo caindo nos mesmos buracos, faz parte do meu processo. E se a gente não respeitar os nossos processos, quem vai respeitar? Com certeza, você falou tudo, né? A gente está aí, a gente aprende, tudo vale como aprendizado, inclusive as coisas negativas que você acha que são negativas, que você acha que doeu mesmo. Se você usar isso como um campo de aprendizado, você vai evoluir. Se você ficar remoendo a dor e ficar se lamentando, ficar se vitimizando, aquilo não te ajuda a evoluir, aquilo só vai perpetuar o trauma e o sofrimento. Então, usa o que a gente faz, por isso que a gente fala, doença tem uma função. Tudo, sintoma tem uma função, a dor tem uma função. Você fala, nossa, mas que horrível falar isso. Não, gente, percebe, presta atenção. Não é à toa que as coisas acontecem, não é para o mal. Até as doenças não são para o mal, elas são para uma ampliação da consciência. E como a gente vê isso até na constelação, né? Você trabalha uma constelação de doença, de sintoma. A hora que a pessoa entende o sentido daquela doença na vida, como ela pode aprender com aquilo, o próprio sintoma, a doença, perde a força. Não é mais necessária. Porque enquanto a gente é necessário, a gente está ali. Quando a gente não é mais necessário, vamos fazer outra coisa. Não precisa mais de nós, né? E a doença é a mesma coisa. Isso é incrível, né? Isso é algo, a função da doença, pô, é algo que, assim, a gente não olha isso na faculdade de medicina, nem na psicologia, né? A gente quer combater a doença a qualquer custo, arrancar ela, excluir. Não tem como, se você excluir, ela volta. Ela pode voltar vestida de outra coisa, mas ela volta. Então não é excluir, é olhar, é aprender com aquilo, trazer o sentido daquilo, pronto, resolveu, não se torna mais necessário. Né? Eu vejo assim. Ah, meu querido, olha, nós já estamos já estourando o tempo. Eu escolhi, eu sempre escolho, né? Quem me acompanha aqui sabe, eu sempre escolho algumas frases aqui para falar para os meus convidados. Eu escolhi o livro da Isabela Couto, Agora Entendi,
Gosto muito da Isabela, ela é muito engraçada, muito Isabela, ela é profundo. muito engraçada, e ela é certeira, né? Ela também é bem cirúrgica, né? Esse livro aqui, ele é gostoso, porque ele não tem aquela, como os livros do Bert, né? Engraçado é que, assim, eu comecei a ler os livros mais sensorialmente, eu lia muito isso em sala de aula, né? Mas depois, assim, com a academia, tal, você vai estudando, você vai colocando, mas este livro, ele traz um sensorial já embutido, sabe? É bem... Então, é umas frases que eu pensei para você, para terminar, e depois eu te dou a palavra final. Constelação familiar não tem como meta curar doenças, e sim relacionamentos. O que uns Inclusive com a chamam doença, de... tá? Desculpa. Hã? Relacionamento com a doença é uma relação também. Sim, isso. Eu acho que ela quis dizer isso também, né? E sim relacionamentos, também com a doença, né? Você complementou muito bem. Dá para escrever um livro assim, né, Beth? Aliás, você tem vários livros, né? O que uns chamam de autossabotagem é, na verdade, o sistema se autorregulando. E, por fim, eu escolhi essa também para você. Somos grupo, mas somos indivíduos também. Somos passado, mas também visionários. Flechas, buscando novos alvos realizadores. Para você, meu querido, um amor de amigo, de tudo, que olha, um abraço apertado, beijo, 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 porque eu te enchi de beijo, viu, Marcia? Não era para contar, mas eu enchi ele de beijo, agarrei. Você é um querido. Eu, Também. assim, sempre grata por estar no teu caminho, e você no meu, e ter trazido tanta luz para minha vida, né? Você foi uma tocha. Eu sei que a gente se ilumina, eu entendo tudo isso, mas você foi um holofote muito importante na minha vida durante todos esses anos e para o resto deles. Agora é com você, meu querido. Ah, gratidão, querida. Ouvir essas palavras aquece o meu coração, né? E eu sei que isso é verdadeiro e a recíproca também, né? A gente tem um amor aí de alma, de irmão, de amigo que é para a vida toda, já tão tanto tempo, né? Então, eu só agradeço de estar aqui nesse seu espaço, é uma honra, é um prazer, uma alegria, né? Eu acho que a gente teve uma conversa bacana, né? A gente tocou em vários pontos, tem gente que não conhecia a constelação, está conhecendo. Foi uma aula, meu filho. Já vou escrever lá na legenda. Se você pensa que vai assistir uma prosa, muito pelo contrário, você vai ter um módulo rápido, mas de uma expansão de consciência muito clara, né? Você tem isso, né, Ben? Você transmite o conhecimento com muita segurança e com muita base, né? Te honro. Obrigado, eu procuro aprender também. E para a gente poder encerrar, Kátia Rodrigues perguntou aqui onde tem agenda para saber das constelações. Então, eu digo assim, né? A gente publica muito em rede social, a gente, né? Então, quem está aqui me segue e não seguir agir, segue agir. E quem segue agir e não me seguir, me segue, porque a gente está sempre compartilhando nas redes sociais, quando tem grupo, quando tem live. Amanhã de manhã eu tenho uma live, eu vou falar da série Uma Nova Mulher. Amanhã às 7 horas. São Eu minhas ia falar lives. essa Minhas maravilhosa, né? lives de quinta-feira de manhã. Então, todas quintas-feiras às 7 horas eu faço uma live, né? Terça-feira à noite eu tenho um encontro sistêmico online, tenho os grupos de constelação, enfim. Você também tem uma série de atividades, a gente vai compartilhando isso, né? E quem sente no coração a afinidade vem junto. E vamos crescer essa família aí, né? Essa família sistêmica. Sim. Você O tem mundo está previsão de quando precisando. vai ser o próximo encontro? Então, eu quero fazer um em outubro. Eu tinha marcado a data do dia 22, mas o Moritz, que é o criador das cartas OH israelense, vai estar no Brasil pela última vez. Né? Ele também já está idoso, né? E está vindo aí pela última vez e eu quero ir lá fazer. Então, talvez eu mude essa data. Não tem se não for no 22 de outubro, vai ser no início de novembro. Aí depois eu vou passar. Do grupo, né? De Depois você constelação. passa para mim também, porque eu Eu tenho passo. essas cartas, elas são Certo. maravilhosas. Olha, maravilhoso, fantástico. A gente está reunindo uma turma, porque a Ofra, que é israelense que teve aqui em Santos, foi na semana antes do decreto da pandemia. Acho que foi 1 de março, uma coisa assim. A gente fez o curso dela, das cartas OH, ela e da Edna, e na semana seguinte fechou tudo com a pandemia. Foi lá em março de 2020. E agora ele está vindo aqui para dar um módulo avançado. Eu estou querendo fazer. Estou querendo aprender mais, né? Eu Que passo para vocês maravilhoso. depois. Então, assim, se não for 22 de outubro, vai ser até a metade de novembro. Mas eu compartilho, né? E aí vamos fazer mais um grupo aí de estar a serviço da vida.
te Tá bom, agradeço meu lindo. de Um coração. beijo, um abraço. Todos, Beijo, em beijo, todo, beijo. né? Um beijo para todos no coração, um abraço. E tamo juntos aí. Tamo junto. Você vai postar essa live para a gente compartilhar, né? Para os que estão aqui, para os que vão chegar, sejam muito bem-vindos. Vou sim, vou colocar. Eu não sei salvar, assim. Eu sei salvar na minha página, né? Eu sou aprendiz, assim. Mas acho que dá. Tá bom, querido? Muito obrigada. Bem, Até, gente, querido. Muito até. obrigada, muito obrigada. Em bem, saúde.